Uma das maiores frustrações de um concurseiro é ter que chutar uma questão, ou ter que desistir da questão, porque desconhece uma palavra que aparece no enunciado. Por isso, a importância de nós resolvermos muitas questões, mas não é simplesmente resolver quaisquer questões. Precisamos resolver questões da banca organizadora do certame que iremos tentar. Então, se você vai fazer um concurso público cujo edital já foi publicado, porque realmente, se o edital ainda não foi publicado, tem que resolver questões das principais bancas, ou daquelas bancas em que a expectativa que uma delas irá organizar o concurso. Mas se o edital já foi publicado, uma das primeiras providências do concurseiro é verificar a banca organizadora e, a partir de então, começar a resolver, a treinar questões daquela banca. Por quê, pessoal? Porque as bancas, elas sempre têm um perfil característico. Então, as bancas, às vezes, elas gostam mais de determinado conteúdo, que cai com mais frequência, ou, às vezes, elas usam determinadas palavras nos enunciados que são recorrentes, que são frequentes em suas provas. Por isso, é importante resolver muitas questões, preferencialmente as questões dos últimos 5 anos. Quanto mais recente a questão for, melhor, para que a gente vá se familiarizando, se identificando com aquela banca. Então, se o seu concurso, se o seu certame será organizado pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, você não pode deixar de assistir a esta aula até o final para que você conheça um pouquinho mais o perfil da FGV. Tem uma palavra que aparece com muita frequência nas questões dos concursos da FGV, que é a palavra silogismo. Então, você se depara com o enunciado. Eu tenho um clichê, uma frase que eu sempre digo aos meus alunos: quem manda na prova é a prova. Quem manda na prova é o enunciado. Então, imagine que você vai resolver uma questão e tem lá na questão, no enunciado, a palavra silogismo. Se você falar, meu Deus, eu não sei o que é silogismo, e agora? Vou ter que chutar a questão? Vou ter que desistir da questão? Não mais, porque agora você vai aprender e não vai mais se esquecer do conceito da palavra silogismo. Gente, silogismo nada mais é que uma conclusão que nós tiramos a partir de duas afirmativas, de duas premissas, de duas preposições anteriores, de duas proposições anteriores. Então, se eu tenho duas proposições, duas premissas anteriores que me levam a uma determinada conclusão, a essa conclusão nós damos o nome de silogismo. Então, por exemplo, se eu falo assim: todo ser humano é racional. Eu sou um ser humano. Então, veja bem, eu tenho premissa um: todo ser humano é racional. Eu tenho premissa 2: eu sou um ser humano. Qual será o meu silogismo? Qual será a minha conclusão? Eu sou racional. Se todo ser humano é racional e se eu sou um ser humano, portanto, eu sou racional. Isso é silogismo. Só que o nosso silogismo, ele tem que ter embasamento, ele tem que ter fundamento nessas duas premissas, nessas duas proposições anteriores. Então vamos lá dar uma olhada em uma questão recente da FGV que trabalhou exatamente essa questão do silogismo. Então, observe o seguinte silogismo. Então, se você estivesse na prova agora, uma dica muito, muito importante é que você não siga na leitura da questão, porque aqui nesta aula foi fácil, eu acabei de falar, né, de silogismo. Então, se eu acabei de falar de silogismo, fica fácil. Mas imaginando que você esteja na prova e você leu lá, então, deixe-me destacar aqui para vocês a palavra silogismo. Observe o seguinte silogismo. O que você teria que fazer? Você teria que parar aqui, ó, neste instante, e mandar um comando lá para o seu amigo cérebro raciocinar, pensar silogismo. O que é silogismo? É uma conclusão que eu faço a partir de duas outras afirmativas anteriores. Então, vamos lá. Todos os cientistas são meio amalucados. Meu irmão é amalucado. Meu irmão é cientista. Evidentemente, a conclusão desse raciocínio é falsa. Então, aqui nós também faríamos uma outra pausa para pensar. Conclusão, quer dizer, então, o meu silogismo, a banca não está me perguntando, a banca já está afirmando que é falsa. Então, a banca já afirmou que a minha conclusão, que o meu silogismo de que meu irmão é cientista, que essa afirmativa ela é falsa. Agora, a banca pergunta: o problema dessa conclusão, o problema desse silogismo é que. Então, essa afirmativa de que meu irmão é cientista, ela é falsa. E ela é falsa por qual motivo? O que causou esse problema? Letra A primeira premissa é falsa. A primeira premissa, gente, olha a letra A, o perigo dela. A primeira premissa, ela é a de que todos os cientistas são meio malucados. Temos aqui uma generalização.
Sabemos que as generalizações, elas são perigosas. Não dá para a gente afirmar que todos os cientistas são meio malucados. Mas não é este o problema da questão. Aqui que eu preciso que vocês concentrem a sua atenção. Veja bem, não está perguntando se a frase todos os cientistas são meio malucados, se essa generalização é perigosa, se ela é verídica, se ela é falsa. Não é isso. Está dizendo que esta primeira premissa ser falsa, se é que ela é, este foi o problema da minha conclusão. Então, veja bem. Olha a importância de entender a pergunta. A pergunta não é sobre a primeira premissa. A pergunta é sobre a minha conclusão, o meu silogismo, ele é falso. O que causou essa conclusão falsa, o que causou este problema no silogismo, foi o fato de a primeira premissa ser falsa? Eu não sei. Eu não sei se todos os cientistas são ou não meio amalucados. Não é esse o X da questão. Aqui não é uma questão para eu fazer juízo de valor dos cientistas. Independentemente de todos os cientistas serem ou não amalucados, o que fez o problema de eu não poder falar que meu irmão é cientista não foi essa primeira premissa. O meu problema é outro. Vamos descobrir qual é, então não é a letra A. Letra B. A segunda premissa mostra ambiguidade. Aqui foi mais tranquilo, né? Lembrem-se de que bi significa dois, então ambiguidade é um conceito que nós precisamos dominar. A segunda premissa, meu irmão é amalucado, não há ambiguidade aqui. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que meu irmão é amalucado. Não há um duplo sentido ali, porém, portanto, não é a letra B. Letra C. A conclusão não deriva das premissas. Olha o perigo aqui da letra C. A letra C não está dizendo para a gente que a conclusão é falsa, porque a questão já disse que ela é falsa. Ela está dizendo que a conclusão não deriva das premissas. Errado. A premissa 1 qual que era? Falava de cientistas e de amalucados. A premissa 2 falava de quê? Do meu irmão. E o que está dizendo no meu silogismo, na minha conclusão? Está falando do meu irmão e do cientista. Então, quando eu estou falando aqui, ó, de premissa 1, cientistas. Opa! Premissa 1, cientistas. Também sobre eles serem ou não amalucados. Premissa 2, quem apareceu aqui? Meu irmão. E o que que eu tenho na minha possível conclusão? Eu tenho o meu irmão e eu tenho o cientista. Tanto o meu irmão quanto o cientista estavam lá, presentes nas premissas 1 e 2. Então, por isso que a letra C está errada. Eu não estou perguntando se a conclusão está certa, eu estou perguntando se ela deriva ou não das premissas, e ela deriva sim. A conclusão falou do meu irmão e de cientista. Nós tínhamos ali na premissa 1 os cientistas e na premissa 2 o meu irmão. Então, a conclusão deriva sim das premissas, só que deriva de maneira equivocada, de maneira falsa. Então, não é a letra C. D, de dado. Aqui nós vamos encontrar finalmente a nossa resposta. Ó. O posicionamento dos termos está errado. Veja bem, lembra do meu exemplo do início da aula? Todo ser humano é racional, eu sou um ser humano, portanto, eu sou racional. Então, lá está dizendo que todos os cientistas são meio malucados, que meu irmão é malucado e que meu irmão é cientista. Olha só, todos os cientistas são malucados, mas não necessariamente os amalucados são cientistas. Então, nós temos um problema ali de posicionamento dos termos. Todos os cientistas são meio malucados. Meu irmão é malucado, meu irmão é cientista. A segunda premissa, ela deveria estar no lugar da conclusão, e a conclusão deveria estar na segunda premissa. Todos os cientistas são meio amalucados. Meu irmão é cientista. Aí sim eu iria dizer que meu irmão é amalucado. Então, todos os cientistas são malucados. Se todos os cientistas são malucados, não sei se é verdade ou falso isso, mas a frase está dizendo. Então, pressupondo que seja verdade, que todos os cientistas sejam malucados, uma vez que meu irmão é cientista, o que eu iria concluir então? Que meu irmão é amalucado. Então, D de dado é a nossa resposta. O problema está no posicionamento dos termos. Aqui não é para eu julgar se os cientistas realmente são todos ou não amalucados. Não é esse o X da questão. O X da questão é afirmar que todos os cientistas são amalucados não me permite afirmar que todos os amalucados são cientistas. Então, houve um problema ali no posicionamento dos termos. A letra E, então, ou E, como preferirem, tem que estar errada. A segunda premissa está desconectada da primeira. Não, ela não está desconectada. Nós vimos que as três frases ali trazem uma relação de cientista, de irmão e de amalucado. O problema, então, foi o posicionamento dos termos. Letra D de dado é a nossa resposta. A frase tinha que ser, então, todos os cientistas são meio amalucados, meu irmão é cientista, aí sim eu poderia ter um silogismo verdadeiro de que meu irmão é amalucado. Letra D de dado, então, é a nossa resposta. Agora sim.
Vejam que foi muita coisa, muita informação, mas só para nós nos familiarizarmos com o quê? Com a palavra silogismo. Silogismo é, então, uma conclusão que tiramos a partir de duas proposições, de duas premissas.